Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a partida entre Guarani e Mirassol. Vamos à pergunta dos jornalistas. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, contra o São Paulo, o esquema com 3 volantes acabou funcionando. Já contra o Red Bull não foi tão bem assim. E hoje foi pior ainda, né? Porque o primeiro tempo do Guarani foi realmente abaixo da crítica. Prova disso que você fez 3 alterações no intervalo. Não está na hora de rever esse esquema? Bom, boa noite. Primeiro, sobre o esquema. Já era uma ideia nossa mudar o esquema depois do jogo do Red Bull, mas em virtude de necessidade não conseguimos, né? Tivemos uma conversa com o atleta, o Giovani especificamente, sobre essa possibilidade. O atleta ainda alegou que preferiria mais um jogo ainda para ir ganhando minutos. Hoje fez 45 minutos, né? E a tendência é que agora siga mais atuante dentro da equipe. Então, por isso que a gente não mudou o esquema para iniciar, porque também acredito que um dos fatores que hoje fizeram a equipe do Guarani não fazer uma boa partida, a partida foi ruim, foi a falta de criação, né? O jogar, a nossa equipe não está conseguindo, não está sendo uma equipe tão criativa, uma equipe que tem conseguido um desenvolvimento de jogo dentro da partida, e hoje isso ficou claro, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda teve muita dificuldade, haja vista que são muitos jogadores novos e falta entrosamento, né? Falta melhores escolhas nas transições das jogadas, e isso a gente vem tentando melhorar dentro das partidas, porque tempo para treinar a gente não tem. Mas hoje, especificamente, a ideia inicial era começar com um meia, mas em virtude dessa conversa específica com o Giovani, a própria situação do Vitinho também, que dentro do nosso cronograma de planejamento ficou fora dos 2 primeiros jogos, em virtude para se condicionar melhor, e a partir de hoje já está à disposição, mas infelizmente também está com Covid, está afastado, né? Então está cumprindo o isolamento. Essa situação do Covid também tem prejudicado muito na questão da escalação, na questão de característica dos atletas que a gente possa ter em mãos, em virtude até da própria sequência de jogos, né? Nós estamos com muitos jogadores afastados, Ronaldo, Índio, o próprio Matheus, que também é um atleta que já chegou ao Guarani com esse problema de Covid, e acredito que amanhã vai ter vencido o seu prazo aí de afastamento e já vai estar à disposição para voltar, para começar a treinar com o grupo, também ficar à disposição. O próprio Vitinho, né? Nós temos o Silas também que está lesionado. Então, assim, são jogadores, o Diogo agora que na última partida acabou ficando já fora e teve o Covid também confirmado. Então são dificuldades que a gente vem enfrentando numa equipe que tem se conhecido agora dentro das partidas, né? Porque a gente joga e descansa, mas reconhecemos que hoje a partida foi muito ruim, muito abaixo, mesmo estando com 3 volantes, poderíamos ter feito uma partida melhor, tanto no aspecto de criação, também no aspecto defensivo. Foi uma equipe hoje que não se apresentou bem, que não fez partidas do padrão que o Guarani costuma fazer, e vamos trabalhar para melhorar, para crescer, para ter agora nas próximas 2 partidas em casa. Sabemos que vamos ter o Santos ainda pela frente, que é um dos grandes aí da competição, mas que em 2 partidas sequenciais em casa temos que buscar pontos aí importantes para que a gente possa crescer em termos de colocação e pontuação no campeonato. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, que os resultados negativos atrapalham na campanha e no objetivo. E como levantar o moral dessa equipe após 2 resultados adversos, até porque no final de semana você já tem um clássico contra o Santos no Brinco? A gente sabia que os primeiros 4 jogos, não que nós vamos ter facilidade nos outros, mas pelo momento das equipes que nós vamos e estamos enfrentando, né? 3 equipes de Série A, um Mirassol que é muito competitivo dentro do Campeonato Paulista, a gente sabe disso, principalmente jogando em casa, nós teríamos muitas dificuldades. É lógico que o cenário que se apresenta é de muitos obstáculos a serem superados, mas isso não pode servir somente de desculpa, né, para que a gente
apresente uma partida como nós fizemos hoje. Acho que hoje nós falhamos em todos os setores, em todos os momentos, defensivos, ofensivamente. Fizemos uma partida abaixo do que o Guarani costuma apresentar e vamos trabalhar para melhorar, vamos trabalhar para corrigir, para que a gente possa, contra o Santos, se apresentar melhor, né, fazer os pontos necessários. O campeonato ainda muito equilibrado, muito próximo à distância de pontos de uma equipe para outra, e dentro até do nosso grupo, mesmo com resultado adverso, não sei agora quanto foi. A Inter, quanto foi? Se a Inter perdeu, mantivemos aí a segunda colocação, estamos dentro da zona de classificação. É lógico que a gente sabe que tem que melhorar para brigar por essa vaga, brigar por essa classificação, né, juntamente com o Corinthians e o próprio Água Santa, que ainda não pontuou. Mas, como eu disse, a partida hoje não foi uma partida satisfatória. Vamos em frente, né, corrigir os nossos erros, procurar trabalhar em cima dos nossos erros, o quanto antes ter esses atletas também à nossa disposição para que a gente melhore a nossa condição de jogo, de desenvolvimento das partidas, para que a gente possa se apresentar melhor e conquistar melhores resultados. Pedro Orioli, Rádio Jovem Pan News Campinas. Daniel, boa noite. Por favor, crie uma análise das modificações do primeiro para o segundo tempo, a entrada do Giovanni Augusto e também a dos dois atacantes, e também uma análise do atual momento do meio de campo do Guarani. Falta criação para o Guarani ser mais sólido nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista? Obrigado. Não, como eu já disse, né, o meio-campo, é lógico que a gente precisa de um desenvolvimento melhor, mas não vou só falar sobre o meio-campo, eu acho que nas laterais, na própria início dos zagueiros, os próprios atacantes, eu acho que a gente tem que melhorar como um todo no desenvolvimento das jogadas, porque a gente não está conseguindo, pelo menos na partida de hoje, que ficou mais claro isso, não conseguiu desenvolver talvez da maneira como a gente gostaria e esperava que poderia acontecer. A gente não conseguiu trocar 3, 4 passes seguidos. Quando conseguiu, criou uma outra situação próxima à área do adversário, mas de uma maneira geral, dentro do jogo, foi uma partida muito difícil nesse aspecto, onde a equipe não se portou da maneira como a gente esperava. Mesmo com 3 volantes, acredito que poderíamos ter jogado mais do que fizemos, mas também não conseguimos marcar, talvez, da maneira como planejamos, e pensamos até para neutralizar a equipe do Mirassol, principalmente, que tem um jogo muito construtivo com 2 volantes de extrema qualidade, como a equipe do Mirassol tem hoje. Sobre as substituições normais de intervalo de jogo, haja vista que não estávamos gostando do rendimento e do que estava acontecendo no primeiro tempo. Tentamos uma mudança de esquema, já que tínhamos um meia no banco que, para 45 minutos, se encontrava em condições de nesse momento, suportar. Então, optamos pela entrada dele para tentar dar um pouco mais de criatividade, um pouco mais de movimentação e um pouco mais talvez de posse de bola ofensiva. Trocamos os 2 extremos para tentar dar mais mobilidade, porque achei que no primeiro tempo tanto o Júlio e o Iago ficaram muito presos à marcação, aceitaram muito a marcação adversária e nos confrontos não conseguiram ser produtivos. Então, tentamos as alterações para dar um pouco mais de criatividade no setor de meio campo, dar mais velocidade pelos lados, para que a gente tentasse criar mais oportunidades de gol. Já visto que no primeiro tempo criamos muito pouco, né? Mas, de uma maneira geral, o primeiro tempo foi muito abaixo. O segundo tempo melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda nada do que aquilo que a gente acredita, e acredito que a equipe possa render para um desenvolvimento do campeonato. Então a gente tem que ter a consciência que temos muito trabalho ainda pela frente, muita coisa ainda para ser acertada, porque o rendimento hoje ficou evidente que a gente precisa melhorar em todos os aspectos e setores do campo. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. A gente percebeu durante o jogo, em alguns closes durante a transmissão, que você dava orientações para pequenos atos ou comportamentos durante o jogo para os jogadores, né? Uma falta de atenção na segunda bola, às vezes uma distração numa cobrança de bola parada. A falta de concentração nesse início de temporada, a retomada daquela concentração na reta final da Série B, esta é uma das dificuldades neste início de trabalho, e como fazer com que os jogadores tenham essa concentração em alto nível?
Bom, Elias, a concentração é lógico que ficou bastante aquém, né? Acho que principalmente na partida de hoje. Acho que contra o São Paulo nós tivemos uma concentração altíssima e não podemos, dentro da competição, de acordo com o adversário, ter mais ou menos concentração. Nós temos que ter um padrão de apresentação e isso hoje a gente ficou devendo muito nesse aspecto, não só na concentração, mas na energia dentro do próprio jogo, no aceitar a imposição do adversário. Então nós tivemos hoje uma partida talvez muito abaixo da crítica e assumimos isso e precisamos melhorar para a sequência da competição. Agora, fazer um comparativo com relação à equipe do ano passado é muito difícil, porque é um grupo novo que está se formando, né? São muitos jogadores novos, né? Se você pegar hoje a escalação de hoje, são muitas mudanças, mais da metade da equipe, 60%, 70% dessa equipe que entrou hoje não era a equipe base do ano passado. Então a gente não pode trazer isso como comparativo. É lógico que a gente pode se espelhar naquele modelo de apresentação que a gente tinha, mas que hoje é uma equipe diferente, que ainda está num estágio de conhecimento, na busca de um esquema ideal, de situação que a gente tem que melhorar, para que a gente possa, no futuro, jogar no padrão, no nível que a gente já se apresentou na temporada passada. Vinícius Barel, Portal Esporte Multimídia. Boa noite, Daniel. Daniel, é compreensível, por ser início de temporada, em alguns momentos, uma certa lentidão na transição, tanto ofensiva quanto defensiva do Guarani? Queria saber se isso está te preocupando ou é algo que naturalmente vai se resolver. Olha, como se diz, a gente tem uma preocupação quanto a isso, mas não só isso. Eu acho que a gente precisa melhorar em todas as outras situações. Isso só vai se melhorar não naturalmente, né? Com o tempo, com o trabalho, com as cobranças, com o desenvolvimento da equipe, na melhora no formato de jogar da equipe, na melhora do formato de marcação da equipe. Acho que as transições defensivas são executadas, na maioria das vezes, com um mau posicionamento, como quando estamos atacando, e damos espaço ao contra-ataque para o adversário. Hoje acabamos fazendo isso mais do que aconteceu tanto com o São Paulo quanto o Red Bull. E as transições ofensivas, a gente tem tomado muitas decisões precipitadas, né? Em momentos de passe a gente chuta, em momentos de chute a gente passa, e a gente tem tido muitas escolhas equivocadas. Então são situações que a gente tem que procurar melhorar. É lógico que a gente pontua que ainda é um início, mas, como eu disse até para os próprios atletas antes da partida, hoje um quarto do campeonato já se foi, principalmente dessa primeira fase. Então a gente tem que se agilizar para buscar essa melhora, porque é um jogo em cima do outro. Nós já temos o Santos no domingo, né? Um período somente de descanso, vamos trabalhar nas correções visuais com vídeos, porque tempo para treinamento a gente não tem. Um jogo desgastante, muito pegado, e a gente tem que ter essa avaliação do aspecto físico para que contra o Santos a gente faça uma partida, pelo menos em termos de postura, de atitude, diferente do que foi hoje, porque defeitos vão continuar acontecendo pelo estágio da temporada, mas que a equipe tem que ser mais aguerrida, tem que ter uma postura mais forte dentro de competir contra o adversário, para que a gente não sofra derrotas como sofremos hoje. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Daniel, a equipe já levou 4 gols nesse Paulistão, 3 deles foram de bolas cruzadas na área e cabeçada. Como fazer, né, para melhorar nessa parte defensiva, nessas bolas cruzadas em que o Guarani acabou levando 3 dos 4 gols já nesse Paulistão? Trabalhar, né? Infelizmente, o que eu já disse, parece que acaba sendo desculpa, mas é a realidade, né? A gente só consegue corrigir a maioria dos nossos problemas com treinamento, com correções no dia a dia, mas infelizmente esse tempo a gente não tem. Então nós temos que procurar corrigir dentro dos próprios jogos, lembrar que é uma defesa completamente diferente da do ano passado, né? Muitas mudanças, goleiro diferente, laterais diferentes, zagueiros diferentes. Então é uma defesa que está em formação e que vem sofrendo nas 3 rodadas iniciais alterações, né? Alterações que aconteceram em virtude de problemas já colocados aqui,
e que esse entrosamento, né, só vai acontecer com o tempo, com o trabalho, com a sequência, mas é um sinal de alerta, já vista que, como você mesmo pontuou, foram 3 gols sofridos de cruzamentos, não de bola parada, mas de cruzamentos já com a bola rolando, que a gente tem que procurar corrigir, porque dentro desse cenário de 3 partidas foi determinante para que a gente, pelo menos hoje, né, haja vista que o jogo do São Paulo a gente venceu tomando um gol assim, mas venceu, mas haja vista que hoje foi determinante talvez para que a equipe saísse daqui derrotada. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Daniel Paulista, quais foram as dificuldades que o Guarani encontrou na partida de hoje e se, na sua opinião, essa foi a pior partida do Guarani nesse Campeonato Paulista? Concordo quando você fala que foi a pior partida até aqui, não tenho dúvida disso. Acho que contra o Red Bull e contra o São Paulo fizemos boas atuações, principalmente perante grandes adversários, mas hoje a equipe deixou muito a desejar em todos os aspectos, né? Acho que a equipe não se encontrou dentro de campo, a estratégia que montamos não conseguimos executá-la com a satisfação que gostaríamos para tentar bloquear o jogo do adversário. Demos espaços no meio campo, demos espaços pelas beiradas, né? Não vencemos os primeiros confrontos, perdemos todas as segundas bolas, faltou muita coisa dentro dessa partida, mas que nós vamos trabalhar nessas correções a partir já de amanhã, trabalhar na cobrança em cima que esse tipo de postura não pode acontecer. Nós não podemos ter um alto nível de concentração, uma atitude quando jogamos contra uma equipe grande e quando viemos enfrentar um Mirassol que merece todo o nosso respeito, a gente ter uma atitude completamente diferente. Então nós temos que ter essa cobrança em todos para que a gente melhore. A gente precisa melhorar para buscar resultados que nos interessam, haja vista que agora a gente tem 2 jogos dentro de casa e nós temos que fazer diferente, fazer o fator casa como preponderante para que a gente cresça na competição novamente em termos de pontuação, na busca aí dos nossos objetivos. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Daniel Paulista, boa noite. Na saída do gramado, a gente observou a entrevista do goleiro Maurício Kozlinski dizendo que faltou competitividade à equipe. Durante a nossa transmissão, a gente destacou uma certa apatia. Como fazer para que o Guarani, contra o Santos, um adversário mais perigoso ainda do que o Mirassol, tenha uma competitividade maior, consiga entrar mais ligado em campo e buscar um bom resultado, Daniel? É uma correção que nós vamos ter que fazer. Eu concordo que essa competitividade, talvez a apatia também possa ter aparecido para quem visualizou o jogo, mas de uma maneira geral foi uma partida muito abaixo da nossa equipe e a gente tem que assumir isso, reconhecer que precisa melhorar, reconhecer que esse tipo de situação não pode ser repetitivo, porque custa caro, haja vista que perdemos hoje um jogo que, com todo respeito ao adversário, merece estar onde está, vem de um trabalho consolidado, tem grandes jogadores, né, jogadores que fazem o Campeonato Paulista aqui no segundo semestre, estão aí nas melhores equipes na Série B e na Série A, mas que o Guarani ficou muito a desejar, né, nesse ponto, poderia ter feito uma partida melhor para que pudesse sair daqui com um resultado melhor. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som e Noroeste FM 105,9. Daniel Paulista, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas mexidas no Guarani, né? O Guarani tocou, o Guarani teve raça, não faltou força de vontade, mas tirando os 10 últimos minutos, o Guarani não apresentou criatividade durante o jogo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma situação que a gente tem que evoluir. Nós já reconhecemos que esse desenvolvimento de jogo em termos de chegada ao ataque precisa ser melhorado, mas eu não vejo só a parte de finalização. Eu acho que a construção de jogo precisa ser melhorada. A gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade na troca de passes, né? Evoluir o jogo pensando mais no que fazer e não somente em correr, em fazer transições. Eu acho que o jogo ele tem que ser pensado também. E isso passa muito também a gente ter talvez todos os atletas à disposição para que a gente ganhe opções, né? Hoje nós tivemos aí o Rodrigo
também por 20 minutos. O Rodrigo ainda tem um período ainda de melhora para que ele venha também a ficar à disposição de uma forma mais efetiva, mas é um atleta que hoje teve os seus primeiros minutos aí e mostrou a qualidade que a gente espera dele, principalmente na questão de desenvolvimento de jogo. O Giovani, possivelmente, a partir de agora, já num momento onde possa suportar uma partida, se a gente entender que ele tem que iniciar uma partida já para suportar esse início de partida. Eu acho que quando tivermos o Vitinho, mais um meia que a gente tem à disposição, quando a gente tiver o Ronaldo, quando a gente tiver o próprio Índio, que já estava mais adaptado ao modelo de jogo que a equipe vinha apresentando, a gente consiga ter um entrosamento melhor. Os jogadores estão se esforçando, estão tentando buscar esse entendimento, mas, como eu disse, são muitas mudanças, muitas variações, características novas de atletas acontecendo, né? Nós estamos tendo que mudar o esquema de jogo. Iniciamos com 3 volantes a temporada, mas é uma ideia que a gente tem pela necessidade, mas que com o tempo agora esse esquema também vai se alterar, haja vista que a gente também reconhece que a equipe precisa desenvolver melhor o jogo, precisa jogar de uma forma mais solta, está muito preso, muito amarrado, para que a gente possa criar mais, chegar mais com facilidade ao gol adversário e, consequentemente, a gente conquistar melhores resultados. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, como você enxerga o papel de Eduardo Persson no time? Você enxerga ele mais como volante ou como meia? E você acha que ele é primordial para acabar com o problema da criatividade no Guarani, vista a escassez de meias de ofício no elenco? Obrigado, uma boa noite. Eu acho que o Persson, o Madison, o próprio Bruno tem tentado, né, dentro desse esquema com 3 volantes, dar uma sustentação defensiva que em alguns momentos conseguimos, mas infelizmente no aspecto de criação a gente não está talvez no nível e naquilo que a gente entenda que a gente poderia estar atuando. O Persson é um atleta que eu enxergo ele como um segundo homem de meio campo, que ajuda na marcação, mas que tem que pode ter uma boa chegada ao ataque, principalmente quando os espaços aparecem, mas não vejo o Persson como um meia, um jogador de criação, principalmente jogando de costas. Acho que acaba tendo muita dificuldade dentro da partida. É um atleta que nós confiamos, é um atleta que a gente tem que entender que não tem os números exatos, mas há mais de 1 ano e meio, com certeza, sem estar atuando com regularidade, e teve que fazer agora 3 jogos em sequência, jogos muito difíceis, numa sequência aí de praticamente 6 dias. Então isso é difícil para o atleta, né? Nós temos que ter uma paciência, temos que continuar trabalhando, entender o momento que o atleta está, mas a necessidade nos impôs a isso. Então vamos continuar trabalhando, corrigindo o que a gente acha que tem que corrigir. Temos aí coisas para acertar, vamos trabalhar em cima disso, continuar torcendo para que novos casos de Covid não aconteçam e os jogadores que estejam fora, o mais rápido possível, possam estar novamente à disposição, que eu tenho certeza que o Guarani, com o grupo todo à disposição, é um time muito forte, é um elenco muito forte, é um elenco competitivo, que vai jogar de igual para igual com todas as equipes das competições, mas que hoje reconhecemos que estivemos muito abaixo e precisamos já, contra o Santos, com o apoio do nosso torcedor, uma partida dentro de casa novamente, fazer uma partida segura, uma partida forte, para que a gente possa ter condição de ter um resultado positivo contra um grande do estado. Está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. O Guarani, que se representa nesta sexta-feira, volta a campo no domingo contra o Santos no Brinco. Daniel, muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.